seja bem-vindo a mais uma aula do Método Espanhol de Verdade. E essa é a última aula do módulo 1, a aula 9, e depois a gente pula para o módulo 2 e começa aí, ó, se jogar no espanhol. Então, nessa última aula aqui do módulo 1, eu gostaria de te dar algumas dicas de como tu pode testar os teus conhecimentos em espanhol. Muitas pessoas ficam se perguntando, qual o meu nível em espanhol? Eu não sei em que nível eu estou, sabe? E eu não acho que a pessoa tem que ficar se abalando em que nível ela tá. Ela tem que querer sempre melhorar mais e pronto, sabe? Não é porque eu tô fazendo dieta que eu preciso ter a balança todo dia e me dizer se eu tô emagrecendo ou não. Eu vou perceber por eu estar me sentindo melhor, por as minhas roupas estarem ficando mais folgadas e enfim, sabe? Eu não preciso alguém me dizer, ai não, tu é ruim, ai não, tá gorda, ai não, ai teu espanhol não é bom, tu não é bom o suficiente, sabe? Eu não quero que ninguém se frustre com isso, porque eu mesma não me frustro. Se eu acho que eu não sei tudo no idioma, quer dizer, na verdade, saber tudo ninguém sabe de nenhum idioma, nem do português, mas que eu ainda não tô com a fluência, eu vou estar sempre tentando me aprofundar mais. Mas não me interessa saber o nome do nível que eu tô, enfim. Mas eu vou te dar umas dicas aí de como tu podes saber mais ou menos, até pra saber o que tu tem que estudar, o que tá faltando tu saber. Isso, por esse lado, é bom, né? Então eu trouxe 5 dicas aí de como tu podes fazer isto, e mais atenção e muito cuidado. Então, 2 coisinhas. A primeira, muito cuidado para não se frustrar, como eu havia dito, assim, achar que tu não sabe nada, acabar se desmotivando no estudo. Se tu achares que não tá bom o suficiente, que não tá com fluência ainda, ou um teste de nivelamento te disser isso, não te frustre, fique mais motivado ainda para estudar mais ainda e aprender mais ainda. E a outra coisa, tenta perder mais tempo se jogando no estudo e coisa, do que fazendo testes e sabendo se tu tá indo bem ou não, sabe? Faz o teu esforço ao máximo e uma coisa, né? Eu, por exemplo, quando viajei, quando fiz os meus intercâmbios e tal, eu fiz uma imersão total antes, sabe? Eu não ficava me preocupando em teste, isso e aquilo, até porque a maioria das oportunidades que eu tive na vida até hoje, a maioria delas as pessoas queriam saber se eu falava e não fazer teste, a não ser que fosse para dar aula numa escola, talvez algum intercâmbio, alguma coisa. Mas, em geral, era aqui, ó, saber se eu falava mesmo. Então, o que eu fazia antes do intercâmbio? Só com uma dica aqui extra, né? Me jogava nos estudos. Ouvia música o dia inteiro em espanhol ou no idioma que eu queria aprender, né? Assistia filme, ficava lendo artigos na internet, notícias em espanhol. Procurava em sites que falavam de gramática, aqueles resumões de gramática que tu compra em livraria, livros, que eu adoro comprar livro de idioma, sou a louca do livros de livros de idioma, né? E o dicionário, todos os dias eu lia tipo umas 10 páginas do dicionário, separava o que eu achava que eram palavras úteis e absorvia aquelas palavras que eu achava que mais seriam, que eu mais ia precisar futuramente. Uma dica que eu não dei na aula do vocabulário, que eu aproveito para dar agora também, eu gosto muito do dicionário Michaelis. Também não estou sendo patrocinada nem nada para falar dele, mas eu gosto porque ele, além de ser um dicionário fácil de encontrar, com preço relativamente acessível, porque é um dos mais comunzinhos, assim, ele tem as traduções tudo e tem dicas no meio. Digamos, do nada tem lá cachorro, aí ele diz, olha, não se confunda. Cachorro pode parecer que é cachorro, mas na verdade é filhote de mamífero em espanhol. Então, assim, ele é muito útil e eu gosto muito. E eu tenho ele todo cheio de anotação, dobrado, sublinhado, com papelzinho. Então, assim, não tenha medo. Um livro não tem que estar lá intacto. O livro tem que estar usado, tem que ser útil pra ti, sabe? Então, assim, ó, faz uma imersão total, faz aquilo que eu falei na outra aula, troca teu celular, bota em outro idioma, baixa aplicativo. Quanto mais tu estiveres nessa imersão, mais fácil tu vais aprender e vais te acostumar com o idioma antes de ir pra uma viagem, trabalhar com isso ou coisa assim. Porque talvez tu já tenhas ouvido dizer que muitas pessoas vão pro intercâmbio e ficam um mês que seja, ou até mais, mas até um mês algumas pessoas voltam e estão falando praticamente fluentemente o idioma. Por quê? Não é porque elas fizeram intercâmbio, é porque lá no intercâmbio elas tiveram contato direto com a língua. É aquele tipo, aprender na marra, sabe? E tu não precisa sair obrigatoriamente do Brasil, da tua casa, pra acontecer isso. Tu precisas ter essa mesma imersão que a pessoa teve. Então, com programas de TV, vídeos no YouTube, músicas, lê o dicionário, estuda, baixa aplicativo, conversa com nativos, troca ideia em grupos de Facebook. Todo esse conjunto vai te ajudar muito a tu melhorares a tua fluência, né?
Então vamos para as dicas, né? 5 possibilidades de como tu pode testar os seus conhecimentos no espanhol. Através dos exercícios propostos nas aulas, então no final de todas as aulas vão ter exercícios e no final de cada módulo vai ter exercício, uma revisão assim geral, um testezinho, e depois tem um gabarito. Tu pode testar ali se tu tá acertando a maioria, se não tá acertando, por que não tá acertando, volta às aulas, revisa. Tu tens uma ideia aí de se tu tá conseguindo absorver o conteúdo ou não. Talvez a tua estratégia de estudo não tá 100%, muda um pouquinho, muda teu horário. Eu tô estudando de noite que eu tô morrendo de sono e talvez não consigo absorver bem o conteúdo, então comece a estudar em outro horário, no fim de semana, não sei, né? Outra dica, ouvir músicas ou assistir filmes e se auto-questionar no final. Então, eu posso ouvir uma música. Às vezes a música é um pouco complicado também, porque tem o instrumental, às vezes tem muita gíria e tal. Mas, principalmente em programas de TV, filmes e tal, tu pode escutar a pessoa falando, até porque é bom que tem filme que às vezes é mais punk, assim, às vezes é mais calmo, às vezes é uma linguagem mais formal ou mais baboseira e gíria. É bom pra se acostumar com tudo. E aí tu assistes o filme e pensa, quanto por cento que eu entendi desse filme? Quanto por cento que eu conseguiria me comunicar assim e tal? Eu não quero também que tu te frustres no sentido assim, ó, assistir um filme. Ai, nossa, entendi quase tudo, mas jamais conseguiria me comunicar assim com alguém, fazer frases assim. Isso não é motivo para se frustrar. É a coisa mais normal e impossível. Uma pessoa, ela sempre vai, como é que eu vou te dizer, absorver tudo de uma forma muito mais fácil para depois produzir, colocar aquilo lá para fora como um nativo, por exemplo. Isso é super normal. Mas uma coisa que é importante, que alguns cursos falam, e eu não concordo, é de que tu tens que absorver tudo e depois colocar em prática. Não. Claro que tu vai colocar em prática de uma forma menos boa e completa, inicialmente, do que o que tu vais ouvir de um nativo. Mas não quer dizer que tu tenhas só que ouvir, aprender tudo para um dia botar em prática. Não. Isso é um conjunto. Desde o começo tu vai aprender um pouco a escrever, um pouco a falar, um pouco... Desde o primeiro dia tu vai saber já falar coisas. Oi, tudo bem? Como é que vai? Com o que tu trabalha? É tudo um conjunto. E se tu ficares um ano, digamos, estudando o negócio para depois botar em prática, tu diz, mas que tempo que eu perdi, que eu podia já estar praticando, já podia estar aqui fluente no negócio, mesmo não sabendo falar tudo, as coisas que eu aprendi eu ia saber falar, né? Então, tu não tem que se frustrar por não estar conseguindo falar exatamente como tu tá entendendo, principalmente no começo, mas tu tens que já desde o começo botar em prática. Como eu disse, fala sozinho, fala com o espelho, do jeito que for, fala com nativo em aplicativo, enfim, beleza? Outra possibilidade, né? Conversar com outros através de aplicativos. Acabei de falar novamente, né? Então o tal do Hello Talk que eu falei em outra aula é muito útil, porque ele vai te dar a oportunidade de falar com nativos. Tu podes entrar em grupos de WhatsApp também, que tu vais encontrar no meu grupo de Facebook, o pessoal sempre divulgando, fiz um grupo, não sei o quê. Tu pede pra entrar nesse grupo e pratica com essas pessoas. Tenta fazer amigos, procura até no Skype. Sempre tem gente que não tem o que fazer e vai estar querendo bater papo e tu aproveita pra melhorar a tua pronúncia, né? A dica 4 são testes online. Então, assim, se tu procurares no Google, teste de espanhol, teste de nivelamento, vão aparecer muitas opções, inclusive gratuitas. E tu podes, claro, tem teste de coisa mais chique, assim, tipo DELE, né, do Instituto Cervantes e tal. Mas tu pode fazer qualquer testezinho online que vai já te dar uma base. E mesmo, não pra tu saberes assim, eu tô bom, eu não tô bom o suficiente, mas pra tu veres o que eu errei, o que eu tenho que rever, sabe? Isso é muito bom, né? E a última dica, então, fazer os testes, que eu já comentei, na verdade, né, do método espanhol de verdade. Além dos exercícios das aulas, no final de cada módulo tem um testezinho, uma revisãozinha. Tu fazes e vai saber, porque cada módulo é de um nível. O primeiro é do nível iniciante, o segundo do nível intermediário e o terceiro do nível avançado. Tu fazes o teste e vê como é que eu tô. Fui bem? Tô bem nesse nível iniciante, aí posso passar para o intermediário, senão eu volto, reviso e aquele negócio todo, né? E no próximo módulo, então, né, que é o módulo 2, a gente começa no espanhol mesmo, eu vou te falar sobre a origem do espanhol, vou te falar sobre as diferenças entre os países que falam espanhol, como eu já comentei na primeira aula, quando eu falei da estrutura do curso, que tem algumas diferençazinhas que eu vou te falar sobre isso. Depois a gente vai ter também aula com o alfabeto e a pronúncia das letras nas palavras, nas frases, que vai ser muito útil, porque vai te fazer com que tu saibas pronunciar praticamente tudo em espanhol. E
entre outras aulas. Eu espero que tu tenhas gostado desse primeiro módulo, que tenha sido útil e principalmente coloque em prática tudo que te foi ensinado por mim e pelo Sérgio, que veio me ajudar nessas aulas, né? Porque com certeza tu vai ter uma forma de estudo muito mais otimizada, eficiente e vai te trazer a fluência muito mais rápido. Então eu te espero no próximo módulo. Hasta pronto, tchau!